a solid rock I stand, no other help I know. All of the ground is sinking sand. I trust in you alone. Where fear is great, our God is greater. We stand unshakable. Mountains
the solid rock I stand, no other help I know. All of the ground is sinking sand, I trust in you alone. Where fear is great, our God is greater. We stand unshakable. In the name of our God. In the name of our God. Oh, all mountains be moved, chains now be loosed.
solid rock I stand, no other help I know. All of the ground is sinking sand. I trust in you alone. Where fear is great, our God is greater. We stand unshakable. In the name of our God. In the name of our God. Oh, all mountains be moved, chains now be loosed. In the name of our God. On Christ, the solid rock I stand, no other help I know. All of the ground is sinking sand. We trust in you alone. You alone, yeah. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nesta noite maravilhosa. Hoje, quinta musical. Hoje temos um programa diferenciado sobre música. Estaremos aqui apresentando o programa. Eu, seu irmão em Cristo Jesus, irmão Paulo Rodrigues, juntamente com o irmão Silas. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos a este programa que vai servir de bênção para a tua vida. E também junto conosco, nosso convidado especial, nosso irmão Gileade. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos os ouvintes que estão acessando também pelo link do YouTube. Vou chegar mais perto aqui. Glória a Deus. Irmão Silas e irmão Gileade, onde vocês congregam? Onde vocês estão congregando? Onde vocês estão trabalhando para Jesus? Bom, Paulo, nós somos ali da área de Gravataí. Eu congrego, sou segundo líder de jovens da congregação Morada do Vale 1, juntamente ali com nosso irmão Jonathan e nosso irmão Gileade. Pode falar, mulher. Irmãos, agora no momento estou congregando na sede de Gravataí. Né? Estou ajudando os irmãos ali. Estava há pouco tempo na Morada do Vale 1, na congregação Morada do Vale 1, mas aprove a Deus nos levar agora para a sede novamente. E estamos ajudando ali, está sendo uma bênção de Deus congregar ali com os irmãos. Irmão Paulo, nós também fazemos parte eu faço parte do vocal da área, né? Glória a Deus. Nós temos nosso trabalho ali conjuntamente com o grupo de louvor, né? E o irmão Gileade, ele também está inserido ali na parte dos músicos, né? Ele toca ali a bateria. Olha, atua na área da bateria. Sim, né? Glória a Deus. Atua na área da bateria. Na Ele área toca, da bateria, né? O na instrumento da bateria. Na área da bateria. Glória a Deus. Mas Ele toca. ele ajuda também, né? Como eu acompanho ali, nós somos próximos ali, temos os ensaios. Ele ajuda também, ele sabe tocar outros instrumentos, ele vai estar falando no decorrer deste programa. Mas nós somos atuantes ali no trabalho da área, no departamento da juventude da área de Gravataí, né? Nós viemos até agora de um retiro, né? Abençoado por Deus. E nós vamos estar contando também algumas experiências. Glória a Deus. Já que nos apresentamos aos irmãos, também está conosco hoje aí no teclado, irmão Géser, Deus abençoe, irmã Valquíria está nos acompanhando ali também. Glória a Deus, irmã Valquíria. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá fazendo um sinal aí de Então, nesse positivo. exato Aleluia. momento agora, nós vamos orar, amém. amém? E dar início a esse programa. E queremos pedir para você, meu amado irmão, compartilhe, divulgue, deixe o seu joinha, aleluia, que vai servir de bênção, né? Este programa, né, ele tem sido como um canal de bênção para as pessoas que trabalham em prol da obra de Deus na área do louvor,
né? E a área de louvor, da área do louvor, ela abrange muitas outras áreas, né? Então, vamos orar para que Deus, meus amados irmãos, Deus venha agir na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos Glória. clamando, bendizendo o teu Seja o santo do nome, Senhor, Deus, aleluia. por estar Senhor, neste momento, dia, ó Pai. nós pedimos a ti, Aleluia, Deus. que o Senhor marcou para nós estarmos aqui, Misericórdia, ó Pai. bendizendo e adorando o teu santo nome. Deus, toma essas vidas, ó Pai, que estão Glória agora, seja Senhor, nos o teu nome, assistindo, Senhor. Senhor, aleluia. Glória, Compartilhando, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está agindo. Muitas vidas, ó Pai, Oh, estão em Deus isolamento, poderoso. estão em quarentena, ó Pai, estão agora assistindo, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, toque em vida, Senhor, transforma a vida, Senhor. Deus. É o que eu te peço neste momento, meu Deus, que venhamos nome servir, do ó Pai, Senhor como Jesus. instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor Jesus. Eu não sei se nós estamos lá, irmão. Fica parado, não se mexe. Come on, say it with me, say. Oh, oh, no other name. Glória a Jesus. Então estávamos aqui conversando, acabamos de orar. E vamos dar início a este programa. Irmão Gileade, queria fazer algumas perguntas sobre a sua história, né? Como tudo teve um início, né? Sim, sim. E como tudo começou, como o senhor conheceu a música, o louvor, a adoração a Deus. Bom, irmãos, já venho atuando já nessa área, nesse departamento, né, para ser mais específico. Sim. Já fazem 13 anos, mais ou menos. Já vai para 13 anos, é. Já trabalhando com isso aí, né, sempre envolvido. Nós começamos desde novo, muito pequeno, né. Eu venho de uma família que toda a família é envolvida com música, né? Então, meu pai é músico, meus tios são músicos, minha mãe canta, minhas tias cantam. Então, normalmente, quase todos da família, eles já são envolvidos com a música. Então, eu tive esse contato com a música desde muito cedo. Desde o berço. Desde, na verdade, do ventre da minha mãe, né? Porque lá já havia... Meu pai, junto com a família ali, com meus tios, uns primos nossos, eles já tinham um conjunto, já cantavam no outro ministério. Então, desde o ventre da minha mãe, ela já cantava, já participava, enfim, já estava ali, Glória já a estava Deus. envolvido com Glória a música. E aí a gente já entra numa parte muito importante, né? Que é hoje em dia a gente vê muitas vezes as crianças e as crianças de hoje em dia muito envolvidas em coisas, em eletrônicos, em smartphones, computadores, enfim, tudo que a gente conhece, né? Agora, e a gente está perdendo, eu vejo muitas crianças às vezes desapercebidas. Então, no lugar do meu smartphone, daquilo que as crianças têm hoje, O videogame. eu porque sempre tudo tá- eu sempre estava envolvido com a música, então Sim, sempre queria tocar ali, sempre queria estar envolvido, só que não me achava, sim. né? Aos 7 anos de idade, os meus pais vieram para o ministério, Sim. então já vieram, daí já veio, a minha família já estava, um pouco da minha família, veio o resto, enfim. Só situando um pouco os irmãos que estão nos assistindo, irmão Giliade, quantos anos o irmão tem? Eu tenho 19 anos. 19 anos. Amém. 19 anos. E então, aos 7 anos, eles vieram para o ministério. Eu não tocava nada ainda, nem Sim. no outro ministério, nem em casa, nem nada. Não tinha se não. achado um instrumento ainda. O que acontecia é muito interessante, porque antes de nós passarmos para o Ministério da Restauração, eu já estava tomando o caminho que estava me afastando de Deus. Então, Sim. desde criança ali, já gostava de futebol, gostava de videogame, gostava de Sim. tudo, enfim, que as crianças normalmente gostam, né? São Sim. influenciadas a Isso, né? já estava pedindo já a camisa de futebol pro meu pai, Sim. enfim. Então,
como no antigo ministério já estava meio liberado ali, então já não queria mais receber. Então, eu vejo que foi uma ação de Deus até por isso. Então, eu acredito puxou, assim, que me puxou, que me trouxe para isso, foi a música. Foi através, claro, de Deus, mas foi uma ação vindo para o Ministério da Restauração, né? Foi uma ação de Deus vir para o Ministério da Restauração que eu comecei a me envolver. Então, ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Antes de começar a tocar, já tive experiências com Deus criança, né? Então, já tinha tido um encontro com Deus aos 7 anos e depois de algum tempo ali, participando sempre nos cultos e sempre na volta do meu pai. Meu pai sempre ali cuidando do som, tocando violão, que ele tocava violão, cantando. Eu já cantava já naquela idade, mas não tocava nada. Sim. Então, é engraçado até, né? Eu nunca vou me esquecer, é algo que eu não esqueço, assim, de jeito nenhum. Sim. O primeiro dia, como que eu comecei, né? Sim. Então, eu me lembro que era um culto de Santa Ceia na sede de Gravataí, ainda na antiga sede, não é na sede que hoje nós estamos. Você já foi? Na sede antiga lá, era bem menor, né? Sim. Então, eu me lembro que quando nós entramos no Ministério da Restauração, até nem tinha bateria em Gravataí. Compraram a bateria pro meu tio tocar, o irmão Marcos. Então ele tocava ali, ele já tocava no conjunto do meu pai, então ele já estava tocando. E eu me lembro que quando eles compraram a bateria, eu fiquei fascinado, né? Mas só fui lá comprar e não sabia tocar nada, né? Enfim. Daí foi passando os cultos e meu tio tocando. Chegou nesse culto de Santa Ceia, chegou no momento da Santa Ceia mesmo. Sim. E o meu tio saiu, não sei o que ele foi fazer no momento, e foi pra trás da igreja, eu acho que conversar com o pastor, não sei, enfim. E daí a bateria ficou ali vaga, e eles cantando o hino da harpa ali, enfim. E tudo aquilo que a gente já conhece. E daí daqui a pouco eu falei pro meu pai, deixa eu tocar. Tá faltando alguém ali pra tocar. Viu a necessidade? Vi a necessidade e me dispus, entendeu? Só que ele me olhou e ele... Mas como tu vai tocar se tu não sabe tocar? Tu nunca tentou numa bateria, tá? Isso aí foi só Deus, né? Então, daí, o que aconteceu? Ele, vai, me deixou ir. E fui, irmão, sentei e saí tocando. Não. Hoje, provavelmente, a gente acredita que não saí tocando bem, não saí tocando, enfim, mas saí tocando. E dali em diante, eu comecei a me dedicar mais, enfim. Sim. Procurar me aperfeiçoar, mas o início foi aquilo ali. O que acontece, irmãos, que eu me lembro, e às vezes é muito importante da parte dos pais isso, que às vezes o pai ele vê a criança interessada em alguma coisa, né, na área da música, né, um instrumento, enfim, e não investe na criança, como é que é, Não ajuda ele. Não ajuda, não leva a criança, na verdade, não apoia, né? Sim, não tem apoia. O incentivo da criança na questão de comprar Exatamente, essa brinquedos caros, de Isso. comprar coisas de marca, não de muitas coisas, não incentiva o seu filho, na né? música não aplica a criança. Não incentiva o seu filho. Então, o que acontece? O meu pai, por ter aquele conjunto, enfim, Sim. eu me lembro, eu nunca vou me esquecer que também uma vez estava a bateria que eles usavam no ensaio, Sim. lá em casa. Sim. E eu sentei, minha mãe estava lavando roupa ali, Sim. Eu sentei e comecei a tocar. Sim. E é a única vez que eu me lembro que eu sentei numa bateria para tocar e não foi na primeira vez no culto. Sim. Depois, nunca, irmãos, a gente... Hoje em dia a gente vê muitos músicos que se intitulam autodidatas. Sim. Então, eu posso dizer que eu sou autodidata porque eu nunca tive aula. Sim. Então, nunca tive um professor, né? Claro, depois de muito tempo foi um fui estudar, né? Mas demorou, entendeu? Então, mas para dar o início, né? Ninguém esteve ali. Nunca ninguém. Uma pessoa. Então, o meu pai, ele entendia de música, tocava, mas de bateria ele era zero. Só então, tocava violão, só tocava violão, instrumentos de corda ali, mas bateria não. Então, chegou certo momento que eu precisei assumir a bateria na igreja, né? Porque houve uma necessidade. Sim, porque houve uma necessidade. E ali eu vejo, hoje, enfim, e aqueles que me conhecem, tem irmãos em Gravataí que me conhecem desde aquela época,
e sabem que eu era bem pequenininho e comecei a tocar. Sim. E foi um agir de Deus, porque nunca ninguém me ensinou, ninguém sentou assim comigo, tu faz assim, faz assado, faz assim. Não, às vezes alguém dava um toque, alguma coisa que outra, sim. Mas foi indo, e a gente foi vendo a gira de Deus, né? A gente entende que hoje eu luto muito contra isso, de as pessoas dizerem assim, tu tem um dom, enfim, e porque eu não tenho o dom de tocar, ou não tenho a facilidade, que a gente entende Ou que tem o dom e não se aplica. Também, tem pessoas que têm a facilidade, irmãos. Sim. Isso é fato. Isso a gente vê, porque eu posso dizer, eu tenho facilidade, isso eu acredito que vem de Deus, né? Mas isso não impede de uma pessoa se dedicar ao seu instrumento e aprender a tocar. Que comece do zero. Claro, que comece do zero. Sim, depois vá pro... Porque eu me lembro de eu orar a Deus, desde pequeno, eu orar a Deus e pedir, Deus, me ensina. Porque meu pai não tinha condições de me pagar uma aula, né? Eu não tinha condições de ter bateria na época em casa. Eu fui ter bateria aos 12 anos ali, mais ou menos. Meu pai foi conseguir dar uma bateria para mim, né? Também até pelo espaço em casa, enfim, é bem complicado. Sim, a bateria não é um instrumento, né, que é barato. Né? Sim. A mais simples que tem ainda já é um valor já alto. é um valor bem mais alto. Daí tu vai... comparado aos outros instrumentos. Tem prato, enfim, tem muitas coisas que a gente... Acessórios ali que vai entrar. Acessórios. Então, se torna um instrumento caro, né? Sim. Sim. E é um instrumento que a gente pode dizer que é mais difícil de tocar, porque, A coordenação. enfim, é coordenação, tu usa mãos, pés, enfim, Sim, conjunto, né? Tem e toda uma... tudo ao mesmo tempo. Então, é um instrumento mais difícil. Então, eu vejo que foi um agir de Deus, né? Sim. Então, foi assim que eu comecei. Foi pela graça de Deus e até hoje nós estamos aí. Claro que esse dom, essa facilidade, não quer dizer que a pessoa não vai estudar, né? Sim. Então, ao passar o tempo, fui estudando, fui me aperfeiçoando, fui buscando nas ferramentas que eu tinha, né, à minha disposição, para poder evoluir, né? Não quer dizer que o irmão Giliad não encontrou dificuldades para aprender, né, irmão Giliad? Sim, com certeza. Há até muitas hoje, coisas né? que as pessoas acham que é fácil, que o irmão está fazendo. Não é tão fácil, mas Sim. ele encontrou dificuldades, encontrou barreiras, mesmo assim se dispôs a passar por isso e aprender, né, irmão? Sim. Bom, e até é importante nós salientar isso, né? Para alguém também que está nos ouvindo, daqui a pouco é um pai, é uma mãe, que vê já, né, o seu filho ali despertando para tocar algum instrumento. Invista, né? Eu, na verdade, assim, eu tenho um filho de 2 anos de idade. Que é apaixonado por bateria. Bom, eu vou dizer assim, ó. Ele Quem já adora. esteve num culto com o meu filho, né? Vou dar um beijo pra minha esposa. Que tá me Aleluia, assistindo, glória a Deus. tá em casa, né? Não é pecado, irmão, mandar beijo pra mim. Olha só. E vocês vão ver assim, ele chega no culto, ele quebra a bateria. Entende? Eu cheguei, já comprou uma bateria pra ele, já quebrou a bateria, agora tem que arrumar a bateria. Mas é bateria. E, irmão, eu vejo muitas vezes ele quer ver um vídeo no celular e ele pede. Eu quero bateria. Você não sabe falar, Ele né? não Eu tá quero ver pedindo uma desenho, bateria. tá pedindo Mas ver o ele vídeo da pede bateria. E aí eu tô dando. E olha só, irmãos, algo que nós estamos também que eu quero comentar aqui a respeito do que o irmão estava falando. Nós temos da aula de bateria lá na nossa congregação, Morada do Vale, todos os sábados. Alguns sábados não, por causa de trabalhos na área. Mas eu vejo assim, irmãos, ó. É uma aula gratuita. E a gente vê a dificuldade dos irmãos, muitas vezes, se esforçar. Não estou dizendo isso todos, né? Deve ter algum irmão nos assistindo aí. Mas eu vejo, assim, uma dificuldade, um desinteresse, muitas vezes, que a gente que analisa. Olha, é algo que está se dando de graça. É algo que o irmão está ali dando e as pessoas, muitas vezes, não se esforçam. Eu vejo, irmãos, o irmão Giliad tem 19 anos, eu tenho 27. Mas eu creio que na idade do irmão Giliad não tinha esse conteúdo todo que tem no YouTube. Né? Essa facilidade de Sim, aprender. e facilidade Exato. de tu chegar até esse conteúdo. Exatamente. Porque eu me lembro que naquela época ali, tínhamos o grupo aqui da sede internacional, então que tocava, né? Tinha o irmão Diego ali, enfim, depois veio o irmão Ulisses, enfim, todo aquele pessoal ali, né?
E eu me lembro que eu ia conversar com eles e eles falavam, vê videoaula, vê videoaula, vê videoaula. Só que eu não tinha internet. Imagina só. Então, Naquela época era mais difícil. é mais Sim. difícil, entendeu? Sim, Ou sim. às vezes tu tinha internet e tu ia botar um vídeo e não rodava o vídeo. Como é que Então, é? Não é aquela que tu esperava sábado pra abrir? É, né? A famosa internet de escada. Não, né? Olha que não. Então, Então, sim, era um pouco mais muito- complicado. Sim, na Hoje em minha dia época. tem muito mais facilidade. Na nossa época ali, vamos dizer assim, ó, nós fazia pra gente aprender um pouquinho de violão, pro irmão ter ideia. A gente chegava no final do culto com um violãozinho lá e pedia, irmão, me ensina uma nota. E aí a gente ia aprendendo de nota em nota em nota, até nos conseguir um professor na época. Eu lembro que ensinou o básico, né, do violão pra mim e pro Paulo. Então veja assim, irmãos, tem muito conteúdo hoje que tá na internet, ou também assim, ó, eu acompanho vídeo de baterista, fazendo cover de hinos gospel, né? Sim. E tudo. Eles dão videoaula que não é cara, tá? Tem gente que dá R$50, R$20. Tu consegue ter todo o conteúdo no teu celular, no WhatsApp, e consegue ali formar um bom músico. Não dá pra dizer que não é vai formar um bom músico. Só que aí a pessoa, né? A pessoa não se interessa, ou não tem aquela força de vontade, ou vê a dificuldade, como o irmão falou, e não tem aquela persistência para aprender. E aí não consegue ir adiante, não consegue, né, desenvolver aquilo que Deus colocou na mão dele. Mas, irmão, esse testemunho aqui é para te incentivar, né? Não fica na tua zona de conforto. Não. Levanta aí onde tu tá e vai aprender que Deus vai te dar graça. Irmão Giliade, pode continuar ali na Ô, resposta. irmão Giliade, uma pergunta, irmão Giliade. Às vezes tem pessoas que dizem assim, ó, eu conheço já bateristas e tanto quem toca com violão, guitarra, que eles chegam até um ponto que dizem assim, não consigo mais desenvolver. Sim. Eu acredito que é uma área de aprendizado, né, que está passando por uma dificuldade, mas eu também vejo que também há uma questão espiritual. Ou, não sei, perguntando pro irmão, que o irmão já tem um tempo assim de Tu tocando. diz chegar em um nível que tu não Não- vê evolução Tu não vê mais evolução. Sim. Já vi muitos músicos assim, eu cheguei até esse ponto, mas eu não me sinto mais com vontade de tocar porque eu não passo mais disso. Eu não- Sim. Isso é uma questão muito interessante, irmãos. Porque, assim, até uma dica que eu dou para os músicos, né? Músicos da igreja, principalmente a gente que toca na igreja. A área da música, ela abrange muitos estilos, muita música. Muitos ritmos. E cada instrumento, ele tem o seu modo de estudar. Enfim, cada pessoa tem o seu modo de estudar. Só que a gente tem que entender que, assim, a música, irmão Paulo, o irmão toca também, o irmão sabe. Sim. A música, ela é infinita, o estudo da música. Então ela eu nunca, ia falar isso agora. ela Como se nunca fosse uma acaba. matemática, ela nunca vai. Ela só vai, entendeu? Que nem a gente diz. Ela Só vai. só vai. Vai Porque, só descobrindo assim, coisa ó, nova todo dia. quando tu pensa que tu sabe alguma coisa, tu vai, por exemplo, eu me coloco às vezes nessa situação. Então, eu ouço muitos hinos, muita música, né? Muita música. Muito músico também tocando. tirar né? aqui. Ouço vários estilos musicais, ritmos, enfim. Escuto cantores americanos, enfim, de tudo, muitos países fora também. Para o quê? Para absorver cada coisa. Então, cada estilo, cada coisa tu consegue ir pegando, entendeu? Sim. Às vezes tu não vai aprender algo que tu vai usar na Imediato, igreja. Sim, Na igreja. Por exemplo, tem ritmos que a gente não vai tocar na igreja, né? sim, Mas, às vezes, tu pode estudar aquilo ali não é empecilho. sim. Claro. É que nem outra matéria. Enfim, tem coisas que tu estuda na escola que tu não vai usar na igreja. Sim. Mas isso não vai impedir. Sim. Ou vamos dar um exemplo melhor ainda. Às vezes tu vai fazer uma faculdade em alguma área e tu vai estudar na faculdade coisas que tu não vai usar às vezes, Sim. né? Ou na escola, enfim, a gente aprende coisas que a gente não vai usar no nosso emprego, Ou vai enfim. custar muito tempo pra ti ter uma aplicação, Só né? que Tem é um- importante tu saber, Sim. Sim, entendeu? É importante. Que vai que um dia Dia tu precise. sim. E outra, aquilo ali vai só somar, entendeu? Vai Sim, somar. sim, sim. Isso tu vai praticando, tu vai estudando. Então isso é interessante. E pedir sabedoria para Deus para estudar. Sim. Isso é importante. Te dá graça, né? Isso, Vontade, né? porque assim, irmãos, chega uma... A gente que é músico, a gente chega principalmente na igreja, que a gente chega às vezes em alguns momentos
e eu já toco já faz algum tempo, que às vezes tu te desmotiva. Eu sou um músico que, graças a Deus, Deus me deu graça e eu toco mais de um instrumento. Então, eu comecei na bateria, depois fui aprendendo os outros instrumentos. Hoje eu toco violão, teclado, baixo, toco um pouquinho de cada coisa. Então, eu já é interessante porque às vezes eu deixo um pouco a bateria e vou estudar um pouco o teclado, vou estudar um pouco o violão. Então, tu vai trabalhando. Só que tem gente que toca um instrumento só. Sim. Então, o interessante é tu pedir graça para Deus, né? Pedir graça, e procurar fazer tudo que tu for fazer, tudo que a gente vier fazer na igreja, irmãos, a gente tem que fazer para Deus. E Deus, Ele merece o nosso melhor. Sim, exatamente. Então, como tu vai oferecer o melhor se tu não estuda, se tu não te dedica? Então, tu leva aquilo meio que relaxadamente. Então, um irmão para pregar a palavra de Deus, ele vai, estuda, busca Deus, se coloca, jejua, enfim. Lê a Bíblia. faz Não tudo deve ser diferente a música. Sim. Então, tu vai estudar o que tu vai tocar, o que tu vai aplicar, o que tu não vai aplicar. Então, tu vai saber aplicar, vai ter coisas que tu vai ter que aplicar em alguns momentos, outras coisas não. Sim. Então, o importante é tu saber, tu procurar estudar, enfim, se dedicar e buscar a Deus, e se colocar na presença de Deus e buscar uma sabedoria para que aquilo venha entrar na tua cabeça, aquilo que realmente serve para ti, entendeu? Então, coisas que vão edificar, não procurar, irmãos, isso é muito importante, não buscar referências no mundo, em música secular, isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós ouvimos coisas que a gente não sabe para quem foi feito, para quem foi oferecido, né? E às vezes tu tá trazendo uma maldição para ti mesmo. E daí tu vai ver, às vezes, os músicos dentro da igreja, ou músicos no mundo gospel, hoje, na música gospel, Tentando trazer. aplicando coisas de músicas mundanas. Então isso é muito importante, irmãos. Olha onde é que a gente chega quando a gente começa a estudar coisas que são do mundo, ouvir coisas que são do mundo, porque aquilo entra na tua mente e tu vai tocar aquilo que tu ouve. Sim. Isso é muito importante. Daqui a pouco tu tá fazendo algo ali que foi alguém drogado, alguém totalmente tomado pelo inimigo. O processo demônio aí começou a que escrever criou e tu tá fazendo aquilo ali dentro da casa do Senhor. E como hoje, um exemplo, né? Como tem pessoas, vamos supor, pessoas que hoje aceitaram Jesus, mas elas já foram do mundo. Sim. E tem pessoas que já ouvi esses relatos. Pessoas dizem, eu tô ouvindo um hino e esse hino é igual, o ritmo é igual, só muda a letra de uma música mundana que eu já ouvi. Isso aí, irmãos, a gente vê... Tem ocorrido muito. Claro. E uma coisa interessante, eu tava conversando há um tempo atrás com meu pai, então, irmãos, eu ouço, quando eu digo ouvir música, eu ouço de tudo. Então, é você ouvir de tudo mesmo. Não só coisas atuais, como coisas antigas. Né? Isso é muito importante. Então, mas estamos dizendo aqui sobre os irmãos falam assim, músicas que música, tá falando, quando eu falo louvores, música, né? Isso, exato. São hinos antigos, hinos novos, né? De diferentes, como é que nós podemos dizer assim? De diferentes estilos musicais, estilos musicais, exatamente. Cantores. Mas é tudo hinos, tá, irmãos? Hinos. Então, porque tem vários hinos que tem vários tipos de ritmos, não é? Claro, sim. Dentro da música a gente vai ter muitos ritmos, enfim. Então, por ter esse vínculo na minha família por ser música e a minha família toda ser envolvida com música, enfim, dentro da família eu vou ter familiares que gostam de tal ritmo, de tal estilo. Então, a gente vai ver que antigamente era cantado mais um estilo diferente, né? E entrando nisso que o irmão Paulo falou, é interessante, irmão Paulo, porque é o seguinte, a gente fala muito dos hinos atuais, né? E que são, às vezes, tu vai ver inspirados em músicas do mundo e só muda a letra, né? O ritmo, a melodia, solo, alguma coisa, é igual, irmãos, é igual. Só que eu ouvindo músicas antigas, isso a gente vai ver que não é essa de agora, irmão.
Isso já Tu vem... tu vai ouvir músicas, tu vai ouvir hinos antigos, às vezes. E daí eu conversando com meu pai e ele me mostrando alguns hinos e daqui a pouco eu fui ver, é exatamente igual às músicas antigas. Sim. Então isso a gente tem que cuidar muito, irmãos. Sim. Isso é algo que não vem de agora, isso vem de antigamente, Sim. E aí as de pessoas, elas entram num contexto criando diversas desculpas, né? Sim, Dizendo assim, mas aonde que eu vou... Como é que eu vou criar? Como é que eu vou fazer? tem que copiar de alguém. Eu conheço pessoas que... irmãos que louvam a Deus, que eles... A inspiração deles foi Deus falando com eles. Eles criaram uma melodia, criaram uma forma de tocar ali, enfim, né? Sim, sim. As notas, enfim. E eles acharam uma forma de adorar a Deus e Deus deu pra eles esse louvor. Sim. Né? E aí as pessoas, elas criam hoje... mas nós temos que entrar no como é que é? Na geração nova agora, que Sim, é o... sim. Como é que, vamos dar um exemplo. Worship. Worship, famoso worship. Worship, Aí- pato que ia você falar. Mas eu acho interessante falar sobre esse assunto, É. porque hoje a música, irmão, ela tá sendo bombardeada, né? Pela uma ação do diabo, porque o diabo ele quer entrar de alguma forma dentro da igreja, Sim. né? Ele quer entrar de alguma forma dentro da igreja. E é através do louvor que muitas vezes ele quer entrar, né? Sim, é aquilo que eu falei, irmãos. Às vezes tu vai ouvir alguma coisa, né? Tá tocando ali na igreja e quando isso já aconteceu com outras pessoas, enfim, de comentarem isso daí, de ouvir músicas, de tanto ouvir música. Daqui a pouco o irmão tava tocando, fazendo um solo na igreja, que era um solo de uma música mundana. Meu Deus. Eu vi um vídeo sobre isso uma vez. Então, por que isso, irmão? É porque a pessoa está acostumada a ouvir música, Sim, exatamente. músicas mundanas, músicas secular, né, que a gente chama. E a pessoa, interessante, a pessoa não tem temor nenhum. Sim. Porque, irmãos, E nem se percebe, irmão, já está Então, cauterizado. sim, já. exatamente, é isso. Já não, nem se percebe já, mas... Meus irmãos, agora são 22 horas e 46 minutos. Nós estamos já falando há algum bom tempo, né, sobre música, sobre a história do irmão Gilead. E eu vou pedir para você continuar compartilhando conosco. Mas neste momento, meus irmãos, vamos louvar a Deus com louvor. Né? O irmão Gilead toca, canta, né, e até prega. Daqui a pouco... é bênção de Deus. Aleluia. Então, hoje, né, vamos aproveitar, nós vamos estar louvando a Deus. O irmão Géser tá ali. O irmão Géser também Nós tá... vamos já querendo Já tocar. tocar um louvor, né? tá E você que está Vai conosco tocar aí, meu aí, irmão, vai ficar- minha irmã, Deixa eu pegar o violão. eu peço para você neste momento, compartilhe, né? Juventude de outras áreas que estão nos ouvindo aí, né? Eu sei que tem grupos de jovens aí. Manda lá no grupo, lá com o link, dizendo, ó, vamos lá participar, ouvir o programa. Quem sabe na próxima programação você pode estar aqui juntamente conosco ou com outros irmãos, né, fazendo este programa, amém? Nós estamos aqui no momento que nós estamos falando de música, estamos falando de testemunho, mas isso aqui, irmãos, é tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para exaltar a Ele, né? Deus nos chamou para sermos músicos, mas para nós cooperarmos na obra dele. Foi para isso que Ele nos chamou. Então eu peço para você neste momento, né, mande lá para os seus amigos, quem sabe para alguém que está desviado, para alguém que necessita, né, ouvir algo Aleluia. da parte do Senhor, Glória a né, Deus. ser tocado por Deus. Nós cremos na ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E neste momento queremos louvar a Deus, né, com louvor, e vamos dar continuidade aqui no programa Quinta Musical. Os irmãos que conhecem, o louvor pode me ajudar, tá? Amém. Amém. Glória a Irmão Deus, Paulo, irmão vamos ajudar. Silas, eu sei que eles cantam. Eu Aleluia. tava falando pra eles, irmãos, porque não dá pra montar uma bateria aqui, né, irmãos? Mas eu vou dar uma dica, Os irmãos querem ver o irmão Gilead tocar bateria, irmãos? Acessem, né? Tem alguns vídeos no canal do Canal Ministério do da YouTube. Salvação, Tem no canal da Juventude, né? canal da Juventude. E Ensaio online em 2019. Ensaio online. Isso, a gente sim, participou. tem. tem alguns também do canal lá da área de Gravataí, Isso, da também. Juventude. Coral da Juventude. Tem É a da área última- Gravataí, daí o Tem da última canal. campanha, acho que daqui a pouco mais vão editar os vídeos Isso, pra isso lançar é o... importante se inscrever lá no canal da área, porque vai sair vídeo novo lá no canal Glória a Deus. do Coral agora desse final de semana sim. e foi benção. Só também, né, relembrando aí, tá o nosso líder de jovens lá, o evangelista Williams, né, que tá na escuta, tá assistindo o programa aí, incentivando os jovens lá também Glória a participar a Deus. conosco.
Vamos louvar a Deus então, irmãos? Aleluia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Oh, aleluia. Que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Oh, glória a Deus. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, Pode, tu Senhor. pode. Aleluia, tu podes, ó Deus, mudar A essa mudança situação. que eu preciso, Aleluia. tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Da minha bênção, Senhor, eu tomo posse para receber. Aleluia, aleluia. Tome posse do teu milagre nesta noite. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Bom, Paulo, vamos estar fazendo mais uma oração? Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Vamos estar intercedendo neste momento. E como o irmão já tocou no assunto de cura, vamos orar, né, por enfermos, pessoas que necessitam de um milagre. Aleluia. Nós cremos no Deus que faz milagres. Aleluia. Deus age através da pregação. Deus age. Mas eu creio também, irmão Giliade, que Deus, ele age através do louvor. Amém. De nós louvarmos agora e Com pessoas serem curadas. Com certeza. Aleluia. Neste momento eu quero Glória orar com a Deus. você, com fé, que Deus vai agir a teu favor. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, Senhor, na tua presença nós estamos, ó Deus. Ó Deus, neste programa, a qual o Senhor nos chamou nesta noite, ó Pai. Senhor, Eu intercedo, ó Pai, por pessoas que estão enfermas nesse nós momento. cremos, Senhor. tu podes. Quem sabe, Pai, pessoas Tudo é possível, que, ó Deus, Pai, aquele que crê, Senhor. estão infectadas, ó Pai, com este vírus. Nós cremos em Senhor, Ti. por pessoas, ó Pai, que tem uma Aleluia. enfermidade, ó Deus, a qual os médicos não têm solução, não têm uma cura. Teu nome, porque tu Mas nós podes, cremos, Senhor, que tu, Aleluia. Senhor, tens a cura. Tu tens a cura, Deus, para essa enfermidade, ó Pai. Aleluia. Algo, ó Pai, quem sabe que o inimigo, Senhor, tem lançado contra a vida deste irmão, desta irmã. Ó Deus, deste irmão, quem sabe que está parado, ó Pai, na fé, necessitando de um milagre, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós intercedemos, ó Pai, por cura. Por cura, Senhor. Cura esta enfermidade, Senhor. Deus, age, Pai, age, Senhor, através dessa oração, Senhor. Não é porque eu, Senhor, estou pedindo, mas sim nós cremos na oração, Senhor, aleluia.
na oração do justo, ó Pai, que muito Aleluia. pode em seus efeitos, Senhor. Nós sabemos que aquilo que nós pedimos para Ti, ó Pai, aleluia, o Senhor recebe, ó Pai, esta oração, aleluia, e faz, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Gileade, né, nós continuamos aqui falando do testemunho do irmão. Então, passou esse tempo que o irmão começou a ter essa oportunidade dentro da igreja. E logo depois, então, vamos dizer assim, né, passou-se algum tempo ali, o irmão se batizou com quantos anos? Como é que foi o desenvolver o caminho do irmão daí? Sim, sim. Irmãos, eu me batizei ali no ano de 2013. Então, me batizei aos 12 anos. Eu iria fazer 13. No dia 12 eu me batizei no dia 8. Aleluia. Então, tomei a posição com o Senhor, né, de me batizar, descer as águas. Mas já vinha tendo experiências com Deus, como eu disse, desde os 7 anos. E foi o momento que logo depois a gente passou para a juventude. Então, ao me batizar ali, logo eu passei para a juventude. Mas importante dizer isso, que eu, por ter nascido num lar cristão, né, nunca saí da igreja, enfim, sempre estive na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Sempre estive na casa do Senhor. E, irmãos, algo importante, a gente sempre tem que manter, em primeiro lugar, Deus nas nossas vidas, né? Então, é importante nós dizermos isto, que eu não tomei uma posição, irmãos, por causa do que eu fazia, ou porque se eu não tomasse uma decisão, eu iria parar de tocar, enfim. Nós entendemos que nós temos que estar na casa do Senhor em primeiro lugar para adorar a Deus, para buscar a nossa salvação. Nossa salvação em primeiro lugar. Então, automaticamente, nós tomamos essa posição de descer as águas. Estamos firmes, graças a Deus, até hoje. Sim. Glória a Deus. Não, é até importante o que o irmão está falando, né? A respeito de a gente ver daqui a pouco os pais ou a liderança, né? Daqui a pouco pressiona um jovem que está tocando ali a ele tomar uma posição, né? Porque está tocando. Sim. Daqui a pouco o jovem está apegado só no tocar, né? Sim, exato. E não está buscando, Exato, né? Não exato. está, né? Mas e a questão do batismo com o Espírito Santo, irmão Gileade? Como é que, irmão, se lembra? Como é que ocorreu? Como é que aconteceu? Né? Eu me batizei, como eu era muito novo, eu não me recordo exatamente a idade que eu tinha, né? Sim. Mas eu acredito que foi aos 7 anos ali. 7 anos de idade. 7, Não, bem 7 novo. anos. Bem novo. Bem novo. Sim. E eu me lembro que as pessoas que estão, os irmãos que estão na área de Gravataí se Sim. lembram e falam, e às vezes, eu me lembro, vejo o Gileade pequenininho lá, Sim. orando pelas pessoas, enfim. Então, já tinha experiências com Deus, né? Sim. Fui batizado, então já recebi o dom de profecia, daí, Glória a Deus. enfim, Deus já me usava pela sua misericórdia, já desde daquela idade. Glória a Deus. Então, é Eu me lembro importante... que eu me lembro que quando nós encontrávamos no começo, né? Quando se encontrava os caras Gravataí aqui nas vigílias, né? O irmão Gileade estava sempre no meio daqueles irmãos que pulavam, saltavam. Eu me lembro dessa época, né? Crente Mas pipoca, pode aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, isso é importante, porque às vezes a gente... Irmãos, o músico, e os irmãos são músicos, aqui o irmão Gedra também, ele vai saber, ele vai concordar comigo. O músico, ele tem a fama, o músico, a música em si, os músicos, né? Não estou falando de uma pessoa em si, mas de não buscar a Deus, né? De não ser espiritual. Então, isso é importante. Essa fama negativa, né? Essa fama negativa, né? Sim. Até o nosso superintendente, pastor Adriano, Sim. ele bate muito nisso aí, nessa tecla, né? Que o músico, ele tem que orar, irmãos. O músico tem que buscar a Deus, tem que se colocar na presença de Deus. Sim. E quando a gente vê, irmãos, isso a gente tem que se alegrar, um músico que ele não importa
Ele não importa o que ele esteja fazendo, mas ele está adorando ao Senhor. A gente tem o exemplo lá, que é exemplo no eu até ministério sei que inteiro, eu que eu vou não falar. preciso... Eu preciso falar qual é o nome. Ah, irmão Lemar? O irmão Elemar. Eu ia falar assim, mas parece que nós estamos Irmão conectados Elemar, aqui. Parece que nós o estamos irmão Elemar, conectados. irmãos. Eu acredito que grande parte do ministério conhece o irmão Elemar, né? O nosso tecladista de Gravataí. Tem Talvez você não conheça pelo nome, mas... Ele tem uma assinatura, irmãos. Não vamos fazer aqui, né? Não vamos mas é uma fazer, benção. porque- Mas tu Mas- sabe que ocorreu um ato muito interessante. Chegou um guitarrista novo no nosso ministério. Teu irmão conhece, o irmão Natanael. Sim. Ele irmão chegou Natanael. e ele- Um e abraço, aí- irmão Natanael. Deus abençoe o irmão Natanael. Tomara a Deus que um dia ele esteja aqui conosco. Junto Mas, com a- irmão com a Paulo, esposa. só nós salientando, tem, assim, os irmãos estão mandando mensagem aqui que estão na escuta do programa, e é bom nós falar, os irmãos que estão na escuta até pra... Glória a Deus, Na escuta claro. não, né? A gente fala escuta porque estão acostumados com É. rádio. Vocês estão assistindo a gente no YouTube, né? Mas Conectados conosco. estão conectados conosco, videologados. videologados, né? Então nós temos aqui uma área Santa Teresa, né? A área que o nosso irmão Paulo congrega. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Nós também temos aqui, meus irmãos, só deixa eu correr rapidinho aqui para nós falarmos o nome de Tá voando. algumas áreas que estão. Eu vi aqui que a Palhoça Santa Catarina também tá nos assistindo. Também tem aqui, meus irmãos, eu vejo que tem alguns irmãos aqui da área de Gravataí, né, onde eu e o irmão Giliard congregamos. E você coloca aqui no chat, né, a sua área que você está, que você congrega também, meus irmãos, aqui, ó, Cachoeirinha, eu congreguei em Cachoeirinha 4 anos, trabalhei com a juventude, com os músicos, é Glória a uma Deus. benção de Deus, tenho grandes irmãos lá, amigos, né, que estão participando conosco, né, e você não para de compartilhar aí, né, por favor, ajude-nos, né, aí também tem diversos irmãos que estão colocando os nomes aqui, né, Aleluia. a esposa do Mão Paulo, Glória a né, Deus. essa Glória a filhinha ali Deus. Deus também. abençoe. Aleluia. A Minha Esther, esposa, né? minha filha. Sim. E logo daqui, eu creio que daqui a pouco tempo nós vamos ver também, né? O irmão Giliard também tem a sua namorada, né? Tá na escuta do programa, e daqui a pouco vai casar. Aleluia. Tinha que tá- E Deus, Aleluia. daqui a pouco vai vir os filhos, né? Não, Eu tô crendo, irmão, assim, Calma. a família é missionária, Vamos. sim, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, Profetizando mas- bênção, amém, profetizando amém. bênção, irmãos. Não, Profetizando nós bênção. queremos que Deus tenha um projeto também Sim. conosco, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, para finalizar, para continuar ali esse assunto, Sim. e Vamos os voltar irmãos estão participando bastante aqui no no chat. chat, estão falando, né? Que o louvor ele tem um poder no mundo espiritual. Com certeza. Nós estávamos falando do irmão Elemar e ele é um exemplo, não só para a área de Gravataí, mas para todos os músicos do ministério. Irmãos, o irmão Elemar, e eu tomei isso por exemplo do irmão, Sim. né? E glória a Deus por isso. Não é um mérito dele, mas sim de Deus, né? Glória a Deus por isso. Nós conseguimos enxergar uma ação Sim, de uma Deus. ação de Deus. Glória a Porque, Deus. porque o irmão Elemar, irmãos, ele não importa se ele está tocando, se ele está cantando. Esses dias ele até cantou no grupo de louvor lá e não tocou. Sim. E, irmãos, ele não muda. O jeito dele de cantar também é adorar a Deus é o mesmo jeito, irmãos. É com vontade. Enfim, tu vê que ele está dando o melhor para Deus, não por aquilo que ele está fazendo. Mas aonde Né? ele estiver, vamos dizer, Então, se estiver no onde banco... onde ele estiver, ele está buscando o Senhor. Sim. Isso é importante, o músico buscar a Deus, não só porque ele está ali, irmãos. A gente tem, os irmãos estavam falando, às vezes, muitos momentos, irmãos, isso a gente, o músico, ele vai passar, né? Isso são fases. Fases que o quê, irmão? Que o irmão vai ficar no banco. Sim. que você tem que ficar no banco, irmão. E você não quer ficar no banco. Você Você quer quer tocar. tocar. Mas, irmão, não adianta. Tem que ficar no Não, banco. é uma aflição né? terrível, né? A Então, pessoa tá ali, querendo... Isso a gente Quieto, passa. né? A gente passa enfim, quando eu comecei a tocar também, eu achei que eu ia começar a tocar quase todo culto. Não Sim, foi assim, irmãos. Sim. Né? A gente tem um processo, a gente vai evoluindo não só musicalmente, mas também espiritualmente. Tu tem que ter uma estrutura para tu estar ali. Eu acredito que antes de tudo, antes de tu formar ainda a tua chamada, tu tocar, tu pregar, tu cantar, antes de tudo isso, tu tem que ser um adorador. Sim, tem que ter experiências com Deus. Não né? adianta, Sim, sim. é algo E é uma essencial. questão... E é uma questão também, irmãos, que nós temos que... Nós temos que cuidar também, irmãos, que nós somos um corpo, né? Então tem outros músicos dentro da igreja, né? Ali, Sim, onde eu congrego, exato. eu sei que tem mais de um que toca violão, e eu também gosto de tocar violão. E eu até, assim, até não é algo no meu coração, mas eu sempre quando tem alguém pra tocar violão, eu falo, não, toca o violão aí, eu vou cantar.
eu vou ajudar em outra área. Pra quê, meus irmãos, que eu vejo isso? Pra incentivar, né? Quem sabe tu é um músico aí na tua área, tu sabe que tem outros irmãos que estão iniciando. Dá oportunidade lá, meu irmão, né? Sim. Não seja um Benção, músico fominha, né? Isso Vai lá é. dar uma oportunidade. Olha só, a gente fica até alegre, né? No nosso retiro, eu vi lá o irmão Cássio, ele até é um dos alunos lá do irmão Giliade, que tá dando progresso, né? Que eu vejo. E a gente ficou alegre Glória de a ver ele Deus. tocar, né? Glória a Deus. Quando ele sim. tocou lá na E bateria. evoluindo, né? Evoluindo. Evoluindo. E a gente fica feliz. por Sim, isso. A sim. gente fica feliz, não é? Isso a gente não pode ter aquele sentimento, irmãos, que ocorre muito nos músicos, que é o sentimento de um ser melhor que o outro. Ah, não, eu Sim. sou melhor que tu. Não, Sim. irmãos. De tu te alegrar e um ajudar o outro, e tu ensinar, e tu aprender com o outro. Sim. Então isso é importante, irmãos. E Deus, ele se agrada disso. Sim. Deus, ele se agrada disso. Ou tem aquele sentimento, né? Como é que eu vou falar assim, que eu sou insubstituível, né? Eu sou melhor aqui, se eu sair daqui as coisas não vão acontecer. Ele fica pensando que aquele lugar é só pra ele, entende? Não, tem pessoas que Deus quer usar aí na tua área, na tua congregação, e tu vai ver, tu vai ali tu vai lançar uma semente, né? Vai dar uma oportunidade para aquele jovem ali que tá iniciando, ou aquele irmão que já é mais de idade também, irmão. Não é só jovem que toca, né, irmão? A gente também tem irmãos de mais idade, que a gente vê assim, que quando dão oportunidade ficam alegres, meus irmãos. Ficam alegres de poder fazer aquilo para Deus. Né? É aquilo que ele sabe fazer. Né? Então, eu glorifico a Deus que nós chegamos nesse assunto. Mas, vamos glorificar a Deus com mais um louvor aí. Glória a Deus. Também falou aqui que tá conosco, né? A área de Viamão. Glória a Deus. Glória a Deus. Viamão também tá na escuta, alguns irmãos. Também Aleluia. aqui a irmã falou, né, para todos que estão com Covid, quem sabe que estão isolados, estão assistindo essa live, né, gloriosa, que vão estar, Aleluia. né, sendo abençoados aí por essa live, né? Deus abençoe a todos. Vamos estar louvando? Glória a Deus. Aleluia. Aí, acho que tá o som tão certo agora. Aleluia! Nós só acertamos o tom aqui, agora vai. Agora vai. Glória a Deus. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Não quero mais errar, Aleluia. não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar
Só pra constar os irmãos que a gente não ensaiou. Ah, é. Por isso, não, Então, não. assim, você deve estar pensando, mas né, Irmão. deu um desencontro um pouquinho, uma coisa. A gente não não ouviu, ensaiou. Misericórdia. Né? Aleluia, glória a A Deus. gente não congrega na mesma área, eu e o irmão Paulo cantamos junto, vocês já viram em algum lugar, mas nós, faz tempo que tem, nós não ensaiamos. Então, deem algumas falhas, né? Mas Deus é bom e está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Nós não Aleluia. estamos cantando algo tão glorioso, meus irmãos, que o melhor lugar de estar é adorando a Deus. Sabe, quando nós estamos, irmão Giliade, num culto, né, que nós estamos tocando, louvando a Deus, adorando a Deus, e Deus, ele olha para nós assim e diz assim, não, ali está um músico que está buscando sentir a minha presença, está levando a igreja a sentir a minha presença, e Deus, ele começa a derramar da sua glória. Nós já tivemos experiência, meus irmãos, nós ali na área de Gravataí, de coisas que Deus fez assim, né? Pá, que Deus fez, não foi nós que fizemos, né? Não é você cantar e Deus vai fazer, não. É algo que Deus em nós vai fazer algo acontecer, né? Quando a gente reconhece que a gente não é nada, que a gente é pó, mas Ele é tudo em nossas vidas. Glória a Deus, eu sinto a presença Glória de a Deus Deus. aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. E continuando falando, irmão Giliade, né? O irmão também já tocou, faz parte, né, da superintendência da música no Ministério Restauração, na forma de falando de ministério. Né, e como é que foi a experiência do irmão? Né, eu e o Paulo tivemos uma experiência, né? Aleluia, de nós nunca ter participado de ensaios assim, dentro de estúdio, com gravação. Nós, para quem não sabe, meus irmãos, assim, ó, eu vi os bastidores, como é que nós podemos dizer, né, que estavam lá dentro, vendo como é que é a preparação. E nós vimos, com outras épocas, nós ficávamos no banquinho vendo, né, como é que acontecia. E nós sabemos, meus irmãos, que é um trabalho, assim, enorme, entendeu? O irmão pensa assim, eles ouviram um CDzinho lá em casa, né, ouviram o vídeo lá no YouTube do louvor que iam cantar, chegaram no dia lá, fizeram um ensaio, 2 no máximo, e né? Fizeram aquilo ali. Não, meu irmão. Pode ter certeza que não. fácil. Acompanhei também nosso irmão Ismael, que está aí nos assistindo. Glória a Deus. É um Bênção de trabalho. Deus Mas abençoe aí- essa vida. Deus abençoe. Mas vamos ouvir na pessoa do irmão Giliade como é que foi a experiência dele, né? Irmãos, antes de a gente entrar nesse exatamente na minha experiência, Sim. é importante eu dar mais uma retocada ali, irmão, Amém, naquele, amém. Vai, nessa parte aí do tempo, né, irmãos? Então, pela graça e misericórdia de Deus, né, a gente toca com a superintendência, a gente tem tocado alguns eventos, né, Retiro Geral, a gente já tocou Congresso Geral, já tocamos para a União Feminina, já tocamos para Juventude, e já gravamos, já participamos de ensaio online, e enfim, bastante, pela graça de Deus, bastante oportunidade nós já tivemos já. Irmãos, mas é importante você saber e entender o tempo de Deus para você e aquilo que Deus quer para você, né? Eu me lembro que eu Perdão. queria muito, irmãos, né? Uma época ali eu queria muito tocar na superintendência, né? Isso aí eu acho que dos músicos do ministério é um desejo, né? A gente tem desejo, isso é fato. Eu acredito que os irmãos, quando foram mais novos também, enfim, quando Sim, tocar, sim, eu queria estar ali, né, irmãos? Queria ter essa Porque- oportunidade. Também não somos tão velhos. Não, Tudo bem. Valeu. mas no caso, quando... Sim, quando vi os irmãos quando tocar, eu era claro. mais novo, Sim, enfim, sim. não sabia como é que era. Tipo, tu não Sim. tem muita noção. Não. Pra ti é só tu chegar ali e tocar, enfim. Tu não sabe toda a preparação que tem, não. todo o peso do mundo espiritual, verdade. né? Sim. Porque, querendo ou não, você tá ali na frente. Então, o primeiro a ser atacado vai ser você. Exatamente. né? Numa batalha, os É uma primeiros a ser batalha atacados, espiritual, não é só tem que ir pra simplesmente chegar ali, irmãos, e tocar, né? Então, para isso, tem o tempo de Deus. E Sim. Deus vai preparando você vai... Por isso que eu digo, irmãos, vai se aprimorando, vai buscando o que Deus quer para você, o que Deus quer que você aprenda, porque um dia Deus ele vai colocar algo nas tuas mãos. Pode ser grande, pode ser em um lugar grande, pode ser em um lugar pequeno, Sim. mas acredite que Deus está te colocando ali, Sim, exatamente. né? Então, quando nós começamos a participar da música da superintendência, né?
a superintendência de música, nós começamos ali pela União Feminina, né? Já faz o quê? Foi em 2015, eu acho. 2015. Sim. Né? Com 14, 15 anos ali a gente começou a participar. Já às vezes participava, alguma coisinha, tocava um pouquinho num retiro. É aquele negócio de dar oportunidades, né, irmão? Enfim, os irmãos davam oportunidade, chamavam a gente para tocar. Enfim, a gente foi indo. Foi que chegou o nosso tempo, chegou o meu tempo de estar ali tocando. Então, irmãos, é interessante, é muito bom, é uma experiência tremenda para Deus, de Deus para nós, né? E só que, irmãos, às vezes a gente pensa que é fácil estar ali, né? Não é fácil. Né? Me lembro do ensaio que a gente fez do ano passado, de 2019, que foi um ensaio no estúdio, né? A gente gravou no estúdio. Então, irmãos, é algo tremendo de Deus, sabe? Sim. Porque, primeiramente, irmãos, no mundo espiritual, porque no mundo espiritual tu recebe muitos ataques. Isso em todos os anos que eu toquei no Congresso Geral. Sim. Todos os anos. Havia ataques na minha família, havia ataques, provações, enfim. Mas eu entendia que era um preparo de Deus, né? Era uma aprovação para que você chegasse ali na hora e que recebesse a vitória, que tivesse certeza que Jesus estava contigo. Sim. Então é tremendo, irmãos, porque as experiências de Deus que você tem lá, né? Eu já toquei em Congresso Geral, já toquei em retiro, já toquei, enfim. E é algo, quando você está lá pela vontade de Deus e na vontade de Deus, tudo ocorre, né? Diferente. Tudo acontece diferente, irmão. Você não toca pra você aparecer, pra você mostrar que você é o melhor, porque não, irmão. A gente entende que tem muita gente, tem muitos músicos no Ministério da Restauração, tem gente melhor que tem pessoas, tem irmãos, enfim, melhor do que você que está lá, né? Mas Deus te escolheu para estar ali, glória a Deus, né? Então, e a experiência, irmãos, que Deus ele dá é tremenda. Então você tem que ter uma estrutura espiritual para passar ali, também, né? Uma maturidade, né? Às vezes encontra a luta no ensaio e, enfim, tem que tirar os hinos, né? O irmão Ismael também é bem exigente. O irmão Ismael, ele tem as ideias, então... Não querendo reclamar, né? Mas é uma bênção, irmão Ismael. É uma bênção, tá, irmão Ismael? Não, mas, irmãos, enfim, o que eu quero dizer é que... É uma qualidade, isso quer dizer. Uma qualidade, é exigente, né? E sai tudo que sai, porque... Enfim, ele está na frente ali do coral, dos hinos. Sim, né? E tem aquele pensamento, né? É pra Deus. É pra Deus, tem que ser o melhor, né? Então tu passa por situações ali que tu tem que ter uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional. Às vezes tu vai receber um puxão de orelha, muitas vezes aconteceu, né? De pessoas que estão acima de você. E você tem que entender, obedecer, né? E se colocar no seu lugar. E procurar fazer o melhor. Isso é muito importante. Então, naquele ensaio, eu me lembro que foi corrida, irmãos. Foi corrida, a gente gravou lá, um dia só, todos os hinos. Aí foi corrida, a gente montou ali, gravou, tá tudo. Daí eu me lembro, nunca vou me esquecer, isso eu vou contar bem rápido. Que daí, esse ensaio, o nosso projeto, ele era pra ser, você vai ver no YouTube ali o vídeo, tá só o coral cantando, né? Foi gravado na orla... Na usina do gasômetro. E daí, só que houve uma preparação toda, irmãos, para que os músicos estivessem ali junto também, naquela gravação. Sim. E eu me lembro que por gravar o hino no estúdio, ali a gravação do vídeo ia ser separada. Então, tu teria que fazer as mesmas coisas que tu fez na gravação. Então, é uma questão complicada. Eu me lembro que eu montei toda uma partitura, irmãos. Sim. Toda uma partitura de todos os hinos. Passei aquela noite acordado, tentando tirar. Porque é o seguinte, eu cheguei lá no estúdio e fiz virada. E daí depois fazer tudo de novo igualzinho. Sim.
Então, Ao mesmo era- tempo, na no mesma... mesmo tempo, sem se perder tudo. Bah, porque irmãos, seria era uma complicado. gravação, Então, né? Isso é uma gravação sem áudio. sem áudio, ia E ser o só o áudio vídeo e seria o o- áudio do estúdio. Exatamente. Então- Então tem que imitar a mesma... Sim, então eu me lembro que tirei todos os hinos, fiz a partitura ali, tá tudo certinho. Me lembro que eu ia levar o som, arrumei o som pra levar, tudo ali no ensaio. Sim. Chegamos ali no local, era 6 horas. Eu sei que eu passei aquela noite acordado, eu virei a noite. Pra preparar ali pra gravação do ensaio. Então, foi. O que aconteceu, irmãos? Não foi liberado pra montar nada ali por causa da prefeitura. Não, me lembro, Sim. não sei não sei o que deu. Eu sei que não deu, irmãos. Não rolou. Enfim. Meu E daí Deus. o que acontece, irmão? Olha só, se a gente, isso não só eu, mas como os outros músicos ali, o irmão Samuel, o irmão Imagina Ismael, toda parte- bah, todos se prepararam, entendeu, irmão? E daí se tu tivesse ali, bah, não, agora eu vou aparecer, não, agora eu vou pro canal É comigo, da restauração. Não, irmão, não é assim. Então a gente entendeu ali que foi foi irmão. a vontade de Deus, entendeu? E foi uma benção, irmãos. Foi uma benção aquele Até- ensaio ali. O congresso foi uma Sim. benção, os Irmão, dias. e nós, né, irmão Paulo, a irmã Valquíria também que tá ali no som, nós participamos de todo o ensaio. Fizemos, né? Irmãos, pra ficar de em pé nesse ensaio foi uma... Olha, É irmão. muito tempo, porque- bate, Não, bate, foi Nós muito bate, entramos, tempo. nós entramos, o que que foi, irmão Silas? 9 horas da manhã? Eu na verdade cheguei depois que eu tava no trabalho. Não, desculpa. Nós Sim. entramos... eu cheguei às 9, mas nós ficamos aguardando porque atrasou um pouco o ensaio da Não Feminina. Nós entramos às 2. Eles gravaram tudo no mesmo Sim, tempo, no mesmo e dia. a gente entrou às 2. E quando a gente entrou às 2, a gente foi até às 4 horas da manhã. Irmão, tinha momentos que tu só ficava de em pé, cantando pela graça de Deus. Pela Sim. graça de Deus. Mas, irmãos, pra que tudo isso? Porque é pra Deus, irmão. Tinha momentos que ficava uma voz errada, o irmão lá, não, irmão, Vai de ficou, novo. vai de novo. E eu acredito que com os músicos é a Sim, mesma coisa. irmão, mesma coisa. Então as pessoas pensam, não precisa nada, é só chegar lá, tem a voz bonita e Cantar. cantar. Sim, Não, sim, irmão, sim. tem um preço. Tanto Não. na parte espiritual, quanto Na na parte parte, técnica. na parte parte técnica, na técnica. parte prática, né? Sim, Então sim, não, técnica, não, prática. não é tudo Não é assim uma- como as pessoas veem. Sim. E acabou acontecendo o seguinte, né? Não ocorreu por causa da pandemia. O congresso, né? retiro, o congresso. Isso. E, irmãos, a gente tá alegre com Deus, porque foi a vontade de Deus. E Foi a tipo, vontade nós de Deus. fizemos nossa parte. Nós temos a nossa então parte com estamos alegres alegria. Deus. Até não interprete, meus irmãos. Alguém pode estar assistindo, né? Até o irmão Ismael, que a gente tá triste por algo. Não, Não, não. estamos Não, A alegres. gente fez isso, aquilo ali Mas por Deus, são, né? Porque... são experiências que Exatamente, Deus deu, né? Deus deu, exatamente. Foi a vontade de Deus. Sim, a vontade de sim. Deus. A vontade A de gente, Deus. eu também participei aí, nós participamos, né, de uma vigília. Foi a vigília... A vigília online. vigília online Uma da benção. Vigília juventude. geral online, né? Da Juventude. juventude. Se alguém acompanhou e prestou bem atenção, no final eu tava bem cansado. Eu até me escorei um pouquinho ali no piano, no final, que eu tava muito cansado. A Mas gente explicando passou... pros irmãos que horas vocês vão chegar na sede. irmão. irmão, Ah, irmão, a eu gente chegou- cheguei 3 horas, acho que foi. 3 horas, 3 4 horas da tarde. 3 E horas nós da ficamos tarde. das 4 até Até as outra. 10 horas, entendeu? E Foi a 10 vigília- e meia, mais ou menos. E a vigília terminou ali, era 5, um Sim, pouquinho sim. antes das 6, e a gente ficou desmontando E o as irmão coisas. Israel viu que uma hora eu peguei, larguei o microfone e fui, e ele ficou... Foi e eu- embora, E aí eu não... desistiu. Né? Mas eu vi, irmãos, assim, ó, a vontade de Deus, foi uma benção de Deus. A gente Foi uma lutou, benção. irmão, porque assim, claro, Glória a Deus. quando tem esse trabalho, irmão Gilherme, irmão, pode concordar comigo, assim, até a gente passou por isso agora no antes do retiro, nas vésperas do retiro, que assim, ó, na semana anterior, irmão, que antecede ali o evento, é uma luta, assim, irmão, pode ter provação. certeza. Vai ser uma semana de luta Provação. no trabalho, na casa, porque é algo espiritual, entendeu? Não é algo da carne, não é Provação. algo do momento. Daqui a pouco a pessoa, mas tá acontecendo tudo errado no meu dia. Não, mas é uma luta. É o momento que o inimigo quer você parar. Né? Mas nós estamos ali buscando a vontade de Deus. E né? algo Clamando pela interessante que o misericórdia. irmão Gilhard falou agora. Quando a pessoa ela não quer aparecer. Eu vi isso muito nos nossos congressos, aliás, retiros, né? Geral, né? Que eu vi que músicos tocavam ali, baterista, até o irmão Gilhard, acho que aconteceu isso com ele também, que tinha momentos que a glória de Deus tomava, aquela pessoa que estava tocando bateria no momento ali, e ela parava de tocar Simplesmente parava, é. e saía dali, se jogava porque- no chão, era tu renovado. não aguenta, irmãos, entendeu? É algo que tu
chega uma hora que tu não consegue nem Sim. mais Mas tocar, depois sabe? é tão interessante, meus irmãos, que depois tu vê a bênção de Deus, tu vê a glória de se a Deus. pessoa Vendo a quisesse- glória de Bah, Deus, exatamente. através do louvor Foi, ali, foi, Isso é eu quero uma- dizer, porque a muito... pessoa, se ela quisesse realmente aparecer alguma coisa, ela ficava tocando, certo? Sim, Ali, né, daquele se jeito. preocupava Se só com preocupava aquilo em ali. Só ter. tocar. Só que a pessoa, naquele momento, ela, não, eu quero receber Sim, agora, sim. eu não posso mais suportar. Então é É. algo tremendo que eu vejo isso em muitos irmãos que tocaram, mulheres também, Sim, sim. bateria, e eu vejo isso que é algo de Não, Deus. e algo que a gente pode te dar como conselho para músicos. Ah, irmão, se tu tá na igreja só pela oportunidade de aparecer, de ter o teu Simplesmente nome só lá, tocar. de É. subir lá só pra tocar, só pra mostrar, "Ah, meu irmão, tu tá bem propício ao inimigo te destruir, entendeu? É. Porque tu não vai ter, Não vai ter nenhuma estrutura. estrutura pra suportar algo assim, entende? Claro, É. e a gente vê que daqui a pouco Deus dá essa oportunidade pra pessoa até pra ela buscar mais, entende? Pra, né, pra despertar, porque músico, meus irmãos, olha, não é só da música. É assim, ó, eu toco violão, eu toco bem básico mesmo. O Fatel dos Grilos só quebra um galho lá. E eu sei assim, ó, que Deus me chamou pra música, mas Deus me chamou também pra pregar a palavra. Deus me chamou pra outros trabalhos na igreja, né? Se um dia Sim, Deus com chama, certeza. alguém lá te der uma oportunidade, ó, irmão, vai lá e cuida da porta, vai lá e limpa o banheiro, vai lá. Não, isso é tudo pra obra, né? Não é só tocar, né? Sim, E sim. aí, e quando a gente entende essa revelação, Deus, ele nos usa. Porque nós temos que entender que nós somos um instrumento, entendeu? Ele nos usa, né? Nós não queremos, não, agora vai ser o Silas aqui, ó. Eu vou fazer, É. as pessoas Fazer vão uma ser virada, quebrantadas, fazer vão um- chorar. Não. Fazer uma virada aqui pra todo É, mundo ver. E Pra dar aquela, né? A mão Não. trocada que a gente fala, né? Silas. Silas, Trocar. olha, troca as mãos, Amém. né? A irmã Valqueira está dizendo algo lá, a gente não tá tendo acesso aqui ao som dela. Amém, glória a Deus. Mas nós estamos alegres. A irmã falou alguma Tá. coisa para nós aqui? Não? Não, Glória é a que Deus. está o pastor Ari, Pastor irmão. Ari, Amém, irmão glória Valqueira a está sinalizando aí, né? Deus. Meu pai, pastor Ari Couto, né? Está também aqui juntamente conosco Glória a no Jesus. estúdio aqui, né? Ele trouxe o irmão Paulo, está nos acompanhando. É bênção de Deus, né? Eu Um queria- incentivo do pai. queria É, falar- tá ali incentivando isso. Eu queria falar sobre o pai do irmão Giliade, né? Irmão Márcio? O Márcio. Eu não sabia da história, né, dele, enfim, da carreira que eu montei louvando a Deus. Sim. E creio que um dos motivos de hoje o irmão Giliade estar aqui, né, primeiramente é Deus, mas o seu pai que, né, Com certeza. Incentivou. irmão, com certeza. incentivou. Com certeza. E eu queria que o irmão deixasse uma mensagem pro seu pai, né, hoje nesse programa. Eu acredito que ele esteja escutando, vendo, É, né? Não, eu esteja tô aqui vendo, falando com ele com pelo certeza. WhatsApp. Aleluia. Aleluia. Não, uma mensagem não só pro meu pai, mas agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus. E também contar um pouco para aqueles irmãos que não sabem. Essa questão de provações é muito interessante, porque no ano de 2016 eu estava escalado para tocar no Retiro, no Congresso. Congresso. No Congresso, e antes de fazer, de falar para ele ali, e falar para os irmãos, e contar para os irmãos que aquele ano, no final de 2016, meu pai teve um AVC hemorrágico. Então ali ele perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo, né? Um homem de Deus que sempre esteve disposto na casa do Senhor. Aleluia. Na música, sempre ajudando. Ele estava na liderança da música da área de Gravataí e também na liderança do som. Então, enfim, ele estava sempre envolvido, irmãos, e sempre Ativo foi na obra, né? sempre ativo, né? Então, primeiramente, ele sempre foi um exemplo para mim. Meu pai sempre foi um exemplo para mim nessa questão de se entregar à obra de Deus e fazer tudo para Deus. Ele foi um exemplo para mim. Mas a questão, irmãos, que eu quero tocar aqui é a questão da aprovação. E eu me lembro que no final de 2016 nós estávamos no preparativo para o congresso, eu acho, para a gravação do ensaio online de 2017. Então a gente estava ali nos ensaios para o ensaio online, né? Para a gravação do ensaio online. E eu me lembro, irmãos, que eu me recordo que aquele ano o meu pai passou mal bem ali no final do ano. Meu Deus. É.
E para você entender um pouco do nível, né? Que é que o diabo, ele ataca, enfim, você passa por provações e Deus permite isso, Sim. né? Em situações e, irmãos, eu me lembro que, enfim, mudou toda a minha vida, né? E naquele momento eu não tinha cabeça para nada, né? Eu estava pensando apenas no meu pai, ele ficou 30 dias em coma, né? Ali foi um milagre, a vida dele é um milagre de Deus, então, mas ele estava à beira da morte, irmãos, né? E eu me lembro que eu tive que vir no ensaio enquanto ele estava mal. Foi algo bem repentino, né? Tava em casa, Foi, assim, foi, pum. foi do nada, irmãos, foi do nada. Então, eu me lembro que eu vim em 2 ensaios, eu acho. Acredito que 2 ensaios. E ele estava Mal. mal, estava muito mal no hospital, muito mal mesmo, estava em coma induzido. E a gente não sabia ali se ele ia voltar com movimentos, com É, visão, se tinha com a alguma fala, sequela. a gente não sabia nada, a gente estava, né? Irmãos, eu tive que vir aqui no compromisso igual, né? Vim pro ensaio, participei. E me tocou muito, irmãos, aquilo ali. Por quê? Porque o meu pai, ele sempre esteve comigo. Nos outros anos, ele sempre estava ali, sabe? Ele me levava, ele me apoiava, ele estava sempre ali nas gravações dos ensaios online, ele estava ali, né? Ele estava junto comigo, irmão, sabe? E eu tenho só a agradecer a ele e a Deus por ele sempre estar me apoiando ali, irmãos. Quanto ele pôde, ele estava sempre ali comigo. Aleluia. E aquilo ali foi uma provação de Deus, irmãos. Pra ver se eu ia continuar mesmo, se eu tinha força, sabe? E você tem que buscar forças em Deus, de onde não vem. Pra que você Que a gente mesmo continue, não tem, né? consiga ali vencer e permanecer naquilo que Deus quer que você faça, né? Então, as palavras que eu tenho pra dizer pro meu pai hoje é obrigado. Eu já falei pra ele, ele sabe que eu sou grato a Deus, grato a ele, Sim. né? Pela vida do meu pai, né? Por até onde ele pôde, irmãos, ali em 2016, até essa época aí, ele estava sempre junto comigo, sempre. Sempre junto, sempre nos ensaios, sempre me levando. Não importava o que precisasse, ele me levava, ele botava a bateria dentro do carro e vamos embora, vamos lá. Então sempre me apoiou, irmãos. Então eu tenho só a agradecer ao meu pai, né? Eu sou o que sou hoje pela misericórdia de Deus e porque meu pai sempre me apoiou, meu pai, minha mãe, enfim, minha família. Então, as palavras que eu tenho a dizer é obrigado. Ele obrigado. tá. Eu sei porque eu sou o próximo lá. Ele tá pra fazer a cirurgia, né? Isso. Foi trocada a data de Vamos novo. orar, vamos Foi orar por isso. transferido, foi Foi transferido. pro ano que vem, né? Agora, Isso, ele tem que fazer uma cirurgia de cranioplastia, que é, no caso, ele tirou um pedaço da placa Sim. do crânio aqui, né? Porque o cérebro dele inchou por causa do AVC, isso em 2016. Daí eles tiveram que tirar um pedaço e colocar, guardar Sim. dentro da barriga. Então ele tem que colocar de volta. Sim. Só que ele teve algumas complicações, teve... E desinchou? Isso, e daí deu hidrocefalia, acabou causando uma hidrocefalia na cabeça dele, então a cabeça dele é inchada, então tem que colocar um dreno por causa da água para desinchar, Sim. para poder... demorou um trabalho. Então é uma cirurgia bem complicada, resumindo para os irmãos, né? É uma cirurgia bem complicada que ele vai passar. Então a gente está colocando isso na presença de Deus, né? Se ocorrer tudo bem, ele pode voltar Enfim, as sequelas, né? Pela medicina ele não podia nem estar caminhando, então Já é um milagre. já é um milagre de Deus Falar também, ele né? falar, e ele Sim. caminhar, e ele Sim. estar conosco até agora é um milagre de Deus. Ele é um milagre de Deus. Sim, sim. Então, a gente crê, né, que conforme o tempo, daí, por que é tão importante? Porque daí existe todo um cuidado por causa da cabeça dele, porque não tem osso aqui, então ele Pra fica meio dormir, que né, direto. Então, Encostar a Tem todo cabeça. um ele não cuidado. pode caminhar muito, que dói, ou não pode balançar demais. Então, isso é importante até para a recuperação dele. Então, é Sim. bem importante, né, para É, isso. quando mexe, até a gente teve as experiências da irmã Daniela Tavares no passado, a gente Isso, acompanhou. exato. Pá, é todo um. É um É processo bem delicado. complicado, é Processo bem delicado, delicado. bem delicado mesmo. Mas nós E- cremos que Deus pode
pode agir, né, irmão Giliard? Pode. Vamos orar agora no final do programa, claro, pela Sim. vida do irmão. E vamos Pela- também pedir, irmãos, nos ajude em oração, irmão Márcio, né? Isso, Seu irmão nome? Márcio. Vamos Márcio. pedir oração pros irmãos, que ocorra tudo bem nessa... Sim, sim. Eu lembro que ele esteve falando comigo ali, eu estava no culto na sede diária... Nós estávamos no Vale 1 e na sede Gravataí, na minha Sim, 5. no Vale 1, né? Sim, Mas Vale 1. valeu. E ele me dizendo, irmãos, eu louvei minha vida inteira, praticamente, que eu tive na igreja. E hoje eu vejo as pessoas, às vezes não querem louvar, não querem dar o seu melhor para isso Deus. é. E ele ali com aquela vontade, né, Sim. de estar querendo louvar, Sim. entendeu? Por E isso, não pode, né, no momento. por isso que eu digo, irmãos, tudo que você vier fazer na casa do Senhor, faça. Sim. Faça para Deus e dê o seu melhor. Né? Porque o meu pai é um exemplo disso. Meu pai, enquanto ele pôde, ele estava na igreja, ele estava louvando, estava tocando. Então, é importante, irmãos, faça tudo que você fizer, faça para Deus, dê o seu melhor, né? Não te limite a coisas banais para lhe impedir de estar adorando a Deus, de estar na casa do Senhor. Porque hoje o meu pai, ele queria estar cantando, ele queria estar louvando, queria estar tocando. Desejo E o que seu ele coração mais é esse. sente, irmãos, ele não consegue caminhar mais, né? Ele não consegue mais. Ele Sim, depende, ele até consegue caminhar com uma ele ajuda, né? depende sempre Mas de alguém. Sim. Então, Sim. de tantas coisas que ele não pode mais fazer, ele disse que a que mais ele sente falta é cantar. Né? Que ele não consegue mais cantar, ele não consegue mais tocar, porque a mão esquerda não funciona mais. Né? A gente crê no milagre de Deus, mas a gente quer a vontade de Deus. Sim, claro. Então, irmãos, é muito importante. Valorize. Deus valorize isso Porque que você é um tem. privilégio, né? É um privilégio, irmãos, é um É um privilégio. privilégio nós estarmos ali, foi pela misericórdia de Deus, né? Então nós sabemos que é um privilégio nós podermos estar, né? Glória a Deus, meus irmãos. Glória Irmãos, a também Deus. a área São José também aqui passou, que está na escuta. Nós Glória a glorificamos Deus. pelos irmãos. Tem aqui a Argentina também, está Glória. na... Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Argentina. Meus irmãos têm pedido de oração aqui também, né? Diversos pedidos de oração. E nós vemos aqui que nosso intuito aqui é falar de música, mas a gente tem que falar no que envolve a música, né? E nós vemos assim a ação poderosa de Deus. Nós cantamos de cura, cantamos, né, sobre o melhor lugar. E daqui a pouco mais, né, dentro de alguns minutos nós vamos estar encerrando o programa. E nós vamos estar orando por cura, vamos orar pela liderança da igreja. Também falo aqui, irmãos, a Porto Alegre, também está na escuta, né? A área Ipiranga, Glória a Glória a Deus. Deus. a área de Deus Aleluia. também está na Aleluia. escuta do programa. Nós louvamos a Deus, os irmãos que Estão estão na conosco, audiência. né? Que estão na audiência aí deste programa. Meus irmãos, é algo tão glorioso, meus irmãos, né? Nós sabemos de muitas pessoas que queriam muito ter essa oportunidade de estar na igreja, de estar louvando a Deus, né? Tem pessoas que não têm força para se levantar porque caíram num pecado, estão no enredo, ou estão com uma enfermidade, aconteceu algo, né? E elas não podem, elas vê essa oportunidade, né? Eu acompanho ali os cultos, eu vejo o Márcio, muitas vezes Deus toca nele, até um dia que o Gilete estava ali cantando com a irmã Adriele, eu vi, ele se emocionou, Deus tocou nele, porque ele vê, irmãos, que aquilo ali é algo que Deus deu para ele, né? O seu filho, estou louvando a Deus, né? Essa oportunidade, ele vê que é um privilégio. E nós vemos diversos irmãos, né? Muitas vezes que pegam uma oportunidade para cantar num culto e, pá, eu vejo assim, tu vê na pessoa que não tem aquela devoção, né? Aquela vontade, meu irmão. E muitas vezes assim, ó, pode ser teu último culto. É verdade. Deus pode estar vindo para ti, né? Ou tu não tá bem com Deus, né? Glória a Deus. Mas, né, cante sempre, irmão, como se fosse a tua última oportunidade. Louve a Deus com todo o teu Sim, coração. melhor. Bem, bom Paulo, Vamos então fazer uma oração pela liderança da nossa igreja, pelos líderes, e também vamos orar, né, pelos enfermos, pelos pedidos de oração. Assim que eu terminar a oração aqui pela liderança, o irmão Silas continua orando por cura, por milagres. E Deus vai
nos abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, estamos aqui neste momento, ó Pai, no encerramento deste programa, ó Pai, levando a Ti, Senhor, orando, ó Pai, pela liderança, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Ó Deus de misericórdia, livra, Senhor, de todo o mal, ó Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a irmã Gladys Machado, Senhor, aleluia, que está, aleluia, ó Pai, na superintendência, Senhor, da União Feminina. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, nosso superintendente da música, da juventude, pastor Lucidônio, Adriano Lucidônio, ó Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, nosso pastor, ó Pai, aleluia, do Ministério de Restauração, pastor Humberto Schmidt, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela vida do Teu servo. Toma ele nas Tuas mãos, Glória a Senhor. Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toma também, ó Pai, aleluia, pastor Resplande, Senhor, aleluia, evangelista irmão Resplande, ó Pai. Senhor, departamento dos cavalheiros, ó Senhor, toma ele nas Tuas mãos, Senhor, dá vitória, ó Pai. Ó Deus, toma também, Senhor, aleluia, pastor James, ó Pai. Ó Deus, livra, Senhor, toma todos eles nas Tuas mãos agora, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que em tempo, Senhor, que estamos vivendo ataques do inimigo, mas nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós continuamos na oração, ó Espírito Pai, neste Santo de momento, ó Deus. Pai. Deus, Deus, chegou até nós, ó Pai, muitos pedidos de oração, ó Pai, por cura de levamos, Senhor, as enfermidades. Tuas mãos, Senhor, a vida do irmão Senhor, Márcio, ó Senhor, Deus, que está também, agora ó Pai, ali, ó nós ouvimos o relato, ó Deus, do irmão Senhor, Gilead, do seu pai, irmão aleluia. Márcio. Nós cremos, Senhor, o Teu Senhor, agir. nós intercedemos, ó Pai, pela vida Senhor, dele neste irmão momento, Milton, Senhor, toma nas Tuas mãos, aleluia. Senhor, aleluia. Senhor, venha que está no fazer a Tua hospital, ó vontade, ó Pai, Deus. venha curar essa enfermidade, Senhor, As dá pessoas, mais ó Pai, uma a qual estão oportunidade, passando, Senhor, para o Senhor, irmão Márcio, Pai, aleluia. tocar Que estão o enfermos, violão ó para Pai, nós, por causa da pandemia, ó Deus, se Senhor. alegrarmos, ó Pai, aleluia. Nós cremos que o Senhor Ó é Deus, poderoso Santo para e agir poderoso, através, mas Senhor, nós desta clamamos em primeiro lugar programação. pela Tua vontade, Senhor. Deus, nós Pela Tua clamamos vontade, por ó Pai, cura, faça por um milagre, milagre, Senhor, nesta noite. Deus vai curando a enfermidade, ó Pai, Em nome de aleluia. Jesus, Senhor. Aquilo que para nós, ó Deus, é impossível, aquilo que para nós não Senhor. conseguimos fazer Cremos em Ti, com as nossas mãos, Senhor. ó Pai, nem os médicos, mas Tu, Em Senhor, nome tem de todo o Jesus, ó poder. Pai. Ache nesse momento, ó Pai, vai de encontro, Te Senhor. agradecemos, Senhor, por Ó esta Deus, programação. a pelos irmãos, teus ó Pai, que estão servos, nos leitos de pela essa hospitais, ó audiência, Pai, Senhor, por pessoas que aleluia. estão assistindo, Em nome do Senhor compartilhando. Jesus, nós clamamos pela Abençoa cura, estas vidas, Pai. Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E amém. Irmão Paulo, irmão Gilead, foi uma bênção estar com os irmãos aqui no Glória a programa. Deus. Nós Glória louvamos a a Deus Deus. pela vida do irmão Maravilha. Gilead que esteve conosco aqui no programa. E da minha parte, só agradecer aos irmãos. Como diz o irmão Ismael, né? O líder é o mesmo, então o lema também é o mesmo, né? Vamos dizer todos juntos, então. Deus na frente! Amém. Glória a Deus.